Olá, boa noite. Vamos chegando, à nossa quarta live do desafio 5 contos de Clarice Lispector em 5 dias. Então, hoje é a nossa penúltima live e o conto que será analisado hoje será Os Desastres de Sofia. Um conto muito intrigante, bastante denso. Ele é um pouco, em termos de volume, de quantidade de páginas, ele é maior que os demais que nós analisamos anteriormente, mas um conto muito desafiador, muito interessante. Boa noite, Esdras, seja bem-vindo. Muito interessante. Então, assim, se por acaso vocês não tiveram condições, tempo de fazer a leitura, é importante depois que com calma vocês comecem a ler, façam observações, façam anotações, porque isso é importante para que a gente vá construindo um significado em relação à interpretação de qualquer texto. E principalmente quando ele é um pouco mais denso e trabalha muito com a questão da interiorização. Boa noite! Com a interiorização, com essa questão do íntimo, porque Clarice Lispector, ela trabalhava muito essa questão do psicológico dos personagens. E aí o que é que vai acontecer? Muitas vezes essas caracterizações de ordem física têm relação com a questão interior. Então, ontem quando a gente fez a análise de Felicidade Clandestina, boa noite, Aline, seja bem-vinda, de Felicidade Clandestina, a gente pôde observar o quanto a caracterização foi importante logo no início do conto. Por quê? Porque a rival, que da narradora personagem de ontem, ela foi descrita com as suas características físicas, mas ao mesmo tempo existia uma relação entre o aspecto cruel ou que tentasse justificar o porquê da sua crueldade. Então, existindo ali uma relação entre o exterior e o interior. Nesse conto, a gente também vai observar traços dessa mesma organização. Clarice Lispector, ela sempre muito preocupada em colocar ou fazer com que venha à tona toda essa questão de um interior que muitas vezes é disfarçado. Então, vamos lá voltando em restos de carnaval, quando ela fala que as máscaras sempre a seduziram, as máscaras, porque ela desde criança ali já observando que as máscaras não eram usadas só no carnaval, elas também eram os rostos, ou seja, o rosto humano ali, tentando disfarçar o que realmente ele era. Então, se a gente for observando esses traços nos contos anteriores, a gente praticamente vai organizando uma estrutura, um fio condutor dessa percepção que Clarice tinha a respeito do indivíduo, como se algo a fascinasse em termos dessa compreensão desses mistérios, dessa coisa do interior mesmo. E, por isso, esse tipo de leitura precisa ser feito com bastante atenção, porque se a gente lê de uma maneira apressada, se a gente não presta atenção nos detalhes, a gente pode perder muita coisa, porque, na verdade, à medida que ela vai traçando o perfil psicológico desses personagens, nos apresentando esses personagens com todas as suas inquietações, com suas bondades, e com seus defeitos, nós também vamos percebendo o quanto ela está ali, buscando também essa compreensão a respeito de si mesma. E, pasmem, sempre partindo do pressuposto de que vai ser qualquer eventualidade, qualquer coisa banal, muitas vezes sem pretensão, ou vamos dizer assim, sem uma intenção de que vá acontecer, que parece que esse ser estar, essa reflexão a respeito de si vem à tona. Que aí a gente entra, por isso que esses textos normalmente eles apresentam essa característica da epifania, porque essa epifania, esse mergulhar para dentro de si, ao mesmo tempo está conectada com o ambiente, de uma maneira muito sensorial. É como se você estivesse ali dentro de si, esmiuçando tudo que há dentro de você, procurando respostas para as suas inquietações. Então, é um texto, com certeza, muito voltado para a questão do existencial, do aspecto filosófico, do entendimento de si, dessa procura de entender também o outro, porque, de certo modo, você também se vê no outro. À medida que você passa a ter uma percepção melhor a respeito de si mesmo, que essa questão até do autoconhecimento, você imediatamente você consegue também se ver no outro, ver que muitas vezes as coisas que você quer evitar ou quer criticar
de alguma forma também estão dentro de você, né? Então já cria essa ideia da compreensão do outro a partir da percepção que se tem de si mesmo. Então vou começar falando um pouquinho sobre o conto em si, um resumo, é um conto um pouquinho mais extenso, por isso que eu vou tentar ser o mais, vamos dizer assim, mais objetiva possível em termos de alguns pontos que eu coloquei aqui. Quero que vocês participem também, né? Como ontem foi muito boa a participação. Podem colocar o que vocês pensaram, se vocês gostaram do conto, o que vocês acharam em relação, até comparando com os demais, se viram alguma coisa muito diferente ou realmente seguindo essa mesma linha do que a gente já tinha observado. Porque quando a gente lê muito sobre um escritor, a gente acaba percebendo, né, que existe uma identidade dele ali na forma de escrever. Tanto que quando você ler muito sobre um escritor, você pode pegar até um texto dele sem título, sem dizer que ele é o autor do texto, e você consegue reconhecer que aquele texto foi produzido por ele, né? De tanto que você já leu e percebeu como ele vai organizando, né, essa mensagem e como é que ela chega para o leitor. Então, por isso que a prática da leitura é importante, inclusive para você identificar esses estilos. Quando a gente fez o desafio sobre Machado de Assis, né, nós analisamos 7 contos, e é muito interessante como cada conto que a gente foi analisando, a gente foi percebendo essas conexões, né? É o estilo ali presente daquele escritor, né? Que escreve de uma determinada forma, que tem predileção por determinados temas, que busca também, né, como Clarice, ele também tinha essa preocupação em falar sobre a questão da natureza humana. Só que Machado, ele queria muito mais mostrar, assim, até pelo tempo em que ele viveu, né? Porque ele vai realmente de chamar atenção no período realista. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. No período realista. Então, ele tinha essa preocupação em mostrar a parte negativa, principalmente. Mostrar que também existiam máscaras sociais, né? Que as pessoas queriam muitas vezes mostrar essa aparência, mas a essência muitas vezes não correspondia à aparência. Clarice também, ela mostra essa questão, né, da aparência e da essência, mas ela mergulha, né, nessa questão do interior humano de uma maneira mais existencial. Ela se diferencia de Machado nesse sentido, né? Ela tem um outro estilo, mas também busca ou tem essa preocupação em mostrar essa questão do que a gente vê e do que a gente é, né? Que existe uma diferença aí. Mas vamos lá, vamos falar agora um pouquinho sobre, de modo geral, o que é que conta a história. A gente vai ver aqui que Desastre de Sofia, a gente tem um tempo que não é linear. A história ela é contada, eu acredito que vocês tenham observado, que ela vai também buscar essa questão das lembranças, né? Lembranças, mais uma vez um conto memorialista. E a gente percebe que é uma criança, né? A gente vê mais uma vez uma criança, na verdade, um adolescente, que ela já está com 13 anos, né? Quando recorda do período que era criança, que tinha mais ou menos 9 anos e meio, e teve esse contato ou essa relação tão diferente com o professor. Os 3 apresentam meninas entre 8 e 9 anos, órfãs, que vivem conflitos de sentimentos e entendê-los com necessidade de crescer e prioriza a dor do outro. Sim, é bem interessante porque, assim, se a gente for analisar, né, a gente vê a questão de ser criança, não é, Aline? Como a Aline colocou agora aqui, mas, assim, se a gente for analisar, assim, uma profundidade, né, nessa busca por entender melhor esse adulto, se colocando ali muitas vezes como aquele que indaga, que questiona, né, que quer saber mais sobre isso e até se assusta, né, com o que descobre, com o que vê. Então a gente vê sempre essa menina curiosa, né, sedenta por esse mergulho, né, nesse interior, muito interessante. Sim, maturidade. Né, ela olha através de uma perspectiva que vai além, para os padrões da idade dela. E mais uma vez nesse conto, como a gente viu em Restos de Carnaval, essa ideia de salvação, de esperança, né? De algo que você tem que se prender para se sentir melhor no mundo que muitas vezes sufoca, né? Não te coloca dentro de
de uma situação que você gostaria de estar. Mas aqui em Desastre de Sofia, a gente vê que inicialmente o conto começa com a caracterização do professor, essa caracterização também acompanhada de uma percepção, de uma visão crítica da menina em relação ao que ele era. Então ela percebe que ele está ali trabalhando não porque ele amasse a profissão, ou seja, não, quero ser professor, estou aqui porque estou amando isso, mas porque provavelmente ele não tenha se dado bem em uma outra profissão que ele gostava, que ele não disse qual era, mas ela sabia que ele tinha tido uma outra profissão, não tinha dado certo e estava ali lecionando meio que porque é o jeito, é o que dá para fazer. Esse sentimento do professor, né, de estar trabalhando de uma maneira em algo que não era, vamos dizer assim, o foco dele ou aquilo que ele gostava, facilmente foi percebido por ela. E o que é que inquietava a menina? Perceber que ele, enquanto adulto, pessoa que podia, inclusive, fazer escolhas diferentes ou traçar o seu destino de forma diferente, se contentava em estar naquele ambiente, se contentava em se acomodar com a situação que não era aquela que o satisfazia. Então, esse é o primeiro conflito. A menina, ali, 9 anos, né? 9 anos e meio, percebe que o professor está ali só para ter o seu salário no final do mês. Em outras palavras, é isso. Mas ele não fazia aquilo com realmente satisfação, com alegria, com prazer. Então, o primeiro conflito está aí. Em termos da descrição, que eu acho muito importante como Clarice ela trabalha a questão da descrição. A gente viu lá no primeiro conto, Feliz Aniversário, como ela falava de Dona Anita, né, com aquela severidade. A rainha, o cetro, né? A mulher na cabeceira, ela é forte. Então, ela passa essa ideia de que muitas vezes essa parte, né, vamos dizer assim, exterior, corresponde, vê que interessante, a algumas pistas que ela dá em relação ao interior desse personagem. E aí, o que é que a gente vai observar? Ela coloca aqui que o professor era gordo, o professor era grande e silencioso, de ombros contraídos. Essa expressão, né, de ombros contraídos mostra o homem que carrega o peso nas costas, né? Aquele homem que está cansado, que está ali só realmente para manter cumprir aquele ofício, mas é um homem cansado, não é um homem pleno, feliz, radiante, enfim, que está ali a partir de uma outra energia. E ela diz assim, em vez de nó na garganta, tinha ombros contraídos. Ela repete, ombros contraídos, ou seja, ele é tenso, ele tem um peso ali, né? Ela ressalta essa informação. Usava paletó curto demais, óculos sem aro, com fio de ouro encimado, nariz grosso e romano. E eu era atraída por ele. Não amor, ela ressalta, né? Não amor, mas atraída pelo seu silêncio e pela controlada impaciência que ele tinha em nos ensinar e que, ofendida, eu adivinhara. Passei a me comportar mal na sala, falava muito alto, mexia com os colegas, interrompia a lição com piadinhas até que ele dizia vermelho: cale-se ou expulso a senhora da sala. Ferida, triunfante, eu respondi em desafio: pode me mandar. Ele não mandava, senão estaria me obedecendo. Veja que logo no início do conto a gente já vê uma relação de conflito, mas é interessante que o que desperta, o que chama a atenção dela é o fato dele estar ali não porque amava ensiná-la ou ensinar os seus colegas, mas porque era o jeito. Ela se sentia, vamos dizer assim, até ofendida em estar sendo ensinada por alguém que estava ali contendo a sua impaciência, mas não suportava estar naquele ambiente. Ela sente isso. E a partir de então, o que essa menina faz? Ela diz, não, eu vou perturbar a vida dele. A partir de então, agora eu vou perturbar a vida dele. Vou deixar ele vou ver até onde ele vai suportar todo o meu mau comportamento na sala de aula. E aí o interessante é que no decorrer da narrativa a gente percebe que ela fazia isso muito mais para ajudá-lo do que para prejudicá-lo. Por quê?
Porque a atitude, apesar de errada, né, de contrariar o professor, de certo modo, poderia, na cabeça dela, né, infantil, fazê-lo refletir sobre sua própria condição. De não ter que aguentar e suportar estar naquele ambiente onde ele não gostava. Porque é interessante que ela se sentia atraída justamente por esse incômodo. E ela deixa claro, não era amor, era uma atração pelo incômodo. Ele está guardando isso aí. Eu sei que ele não quer estar aqui. E eu agora vou tentar ver se ele explode, né? Se vem à tona. Por que esse homem contido? Por que esse homem que não expressa o que sente? Eu preciso fazer alguma coisa por ele. Bem interessante, né? Foi o modo dela de criança de dar uma sacudida nele, mas a gente está falando de uma criança. Inclusive, nesse texto, existem algumas situações que a gente vai trabalhar um pouquinho mais tarde, em que ela até sente o peso de repente, como criança, está salvando um homem, salvando um adulto. Ele é quem deveria estar ensinando a ela alguma coisa, mas na verdade ela é quem estava se colocando no papel de fazer alguma coisa por ele. Então, na sequência, a gente vê que essa tensão entre os dois, né? De ela provocar o tempo todo e ele ainda se conter. Não vou baixar também a cabeça para essa menina. Então ela tá me desafiando, eu não vou fazer o que ela quer. E eles ficavam nesse jogo o tempo todo. Então, o que a gente vai observar aqui? Ela percebe o desconforto. A gente vê que ela ficava pensando nele. Boa noite, mãe. Pensando nele mais até do que deveria, porque lá no finalzinho do parágrafo a gente vê que ela comenta que antes de dormir ficava pensando nele. Isso não queria dizer que ela passava muito tempo pensando nele, né? Inclusive, boa noite, seja bem-vinda. E não significa que passava muito tempo pensando nele, mas que passava um minuto que para ela, inclusive até separei aqui o pedacinho que diz assim: em superfície de tempo foram um minuto apenas, mas em profundidade eram velhos séculos de escuríssima doçura. Então, ela mesmo nem sabia lidar com o porquê dela ter aquela fixação em relação a ele. Por que ela se incomodava? Por que ela pensava tanto nesse professor? Por que esse incômodo tão grande a ponto de, por exemplo, ela, antes de dormir, ficar pensando? E é interessante que ela coloca a palavra profundidade, pensando em profundidade. É como se ela tentasse entender o que se passava na cabeça daquele adulto. Mas tem algo que eu acho interessante, porque ela diz assim: eu espicaçava e ao conseguir exacerbá-lo, sentia na boca, em glória de martírio, a acidez insuportável da begônia, quando é esmagado entre os dentes, e roía as unhas, exultante. Vocês estão vendo toda o frenesi que tem nisso, né? Naquela guerrinha que ela estava colocando ali psicológica com ele. De manhã, ao atravessar os portões da escola, pura como ia com meu café com leite e a cara lavada, era um choque deparar em carne e osso com um homem que me fizera devanear por um abismal minuto antes de dormir. Então, eram coisas que ela pensava, que ela refletia a respeito dele, mas que ele sequer imaginava que aquela menina passava tanto tempo pensando na pessoa dele, tentando entender o que acontecia, né, com aquele homem que não suportava estar ali. Então, quando ela ouvia, ela dizia: nossa, ele nem imagina que, por exemplo, antes de dormir, eu fico pensando, né, pensando nele, no comportamento dele, enfim, como é que eu até vou fazer para tirá-lo dessa situação aqui. Então, a gente vai observando que no finalzinho do parágrafo, ela coloca aqui, ó: a esperança era o meu pecado maior. Então, ela se sentia atraída, ela tinha uma fixação e ela entendia que ela poderia ser essa pessoa que poderia tirá-lo daquela situação incômoda que ele, como adulto, se sentia ali tão confortável no sentido de tô acomodado, embora impaciente, não suportando estar naquele ambiente escolar, né? Coisa que ela percebia e se sentia ofendida com isso. E daí ela diz que tornara-se um prazer já terrível o não deixá-lo em paz. Então, a partir de então, a missão da menina era tirar a paz do professor. Era fazê-lo chegar até
o máximo do limite, assim, de que ele podia suportar de uma aluna que perturbava, brincava, que tirava atenção, enfim, que perturbava a vida dele. Então, ela coloca exatamente assim. Então, o que a gente vai observar depois dessa parte? Interessante, deixa eu ver aqui. Bom, tem na sequência que nessa briguinha deles lá de gato e rato, né, nessa situação toda, acontece um momento em que ele fala sobre uma história, né? Ele conta lá uma história para a turma e pede para que a turma faça um texto com suas próprias palavras. E esse texto deveria ter uma moral da história. A história contada pelo professor, ela era baseada na ideia de que a pessoa que trabalhasse muito, ela seria uma pessoa que seria compensada com a riqueza. Ou seja, se eu trabalho muito, eu poderei ser rico. Minha compensação, né? O meu mérito será ser rico, ou ter algum tipo de riqueza através da força do trabalho. A ideia central da história que ele contou era essa. E aí ele diz o seguinte, olha, quem terminar primeiro pode sair mais cedo para o recreio. Então, ela, escutando aquilo, já pensou, não vou fazer logo, rápido aqui, esse texto, porque eu quero ser a primeira. Então, de todo jeito, ela queria chamar a atenção. Só que, na hora que ela começa a escrever o texto, ela faz com base numa moral totalmente diferente da ideia que ele tinha passado quando contou a história. Porque enquanto ele falava sobre a valorização do trabalho, da força do trabalho para enriquecer, ela faz uma história. Escreve uma história com as palavras dela, só que dizendo o seguinte, que era a ociosidade que era muito mais importante do que a força do trabalho, que o tesouro, né, que você poderia encontrar estaria não na questão material do dinheiro, mas em qualquer outra coisa. Escreve lá o texto, deixa lá o professor, corre lá pro recreio e depois ela até se preocupa. Nossa, eu saí muito cedo, não tem nem muita gente para brincar, mas ela fica lá brincando. Depois, com certeza, as outras crianças também foram lá pro recreio. Ela fica lá naquela brincadeira, só que aí ela lembra que tem que pegar alguma coisa. Parece que ela estava conversando com o porteiro, que era amigo dela lá da escola, e ela não lembra, mas que foi pegar algo na sala de aula. Quando ela vai buscar essa tal coisa lá na sala de aula, o professor se depara com um professor que está corrigindo as redações. É muito interessante essa parte, porque a tensão que se segue a partir desse momento, a gente vê como ela trabalha a questão do ambiente, né? A caracterização do ambiente, como muitas vezes expressando o seu sentimento de angústia diante de uma situação totalmente inusitada. Por que inusitada? Porque pela primeira vez ela percebe que ele chama o nome dela, ele olha para ela, mas olha para ela de uma forma totalmente diferente da maneira como ele olhava antes, porque ela tinha certeza que ele a odiava. Mas a maneira como ele olhou agora não foi com raiva, foi com aquela cólera da menina que tira a paciência dele o tempo todo. Olhou com curiosidade, olhou até com um certo sentimento de simpatia. E aí ele começa a travar com ela um diálogo. A gente percebe pelo comportamento e o susto, né, a perplexidade dela, né, quando esse professor começa a manter esse diálogo com ela, que aquilo nunca tinha acontecido. Ela só estava acostumada a tirar a paz dele, mas não dialogar, não ver aquele professor buscando um contato com ela de uma forma diferenciada. Então, o que vai acontecer? Quando ele começa a perguntar, primeira coisa que ele pergunta, esse texto foi escrito por você? Ela, sim. Você tirou essa ideia de onde? Essa ideia é minha. Aí ela começa a pensar, nossa, esse professor está me admirando pelo que eu escrevi, porque eu rompi, na verdade, né, com a estrutura da história, né, que foi contada por ele, e eu fiz totalmente diferente, valorizando algo que é contrário àquilo que contava na história dele. De repente, foi a maneira como ela contou a história que foi um despertar. E aquilo, de certo modo, é como se tivesse trazido aquela tal esperança que ela tanto queria trazer, mas que no momento que aconteceu, ela teve medo, ela não soube o que fazer
né? Quando finalmente aquele professor passa a olhá-la com admiração e começa a acreditar, né, no conceito de felicidade que ela teria colocado dentro do texto. E ela diz: esse homem vive numa ilusão. De repente, eu como criança não tenho condições de elaborar aqui uma teoria que vá convencer um adulto de um posicionamento ou outro que ele tenha que ter. É porque se esse homem era massacrado pelo peso do trabalho, um homem lá, de ombros contraídos, lá do início do conto, quando alguém conta uma nova versão da história, agora, falando que a ociosidade, de repente, é nela que está o seu tesouro, né? Ele começa a acreditar numa outra perspectiva que ele nunca tinha imaginado, porque ele achava que ele só podia ter algo material ou ser feliz se ele trabalhasse muito. Mas que tipo de trabalho ele tinha? E aí, quando ela fala dessa questão da ociosidade, ela começa a entrar numa profunda crise ali. Essa que é a verdade, ela fica em crise. Por quê? Porque ela percebe que esse professor acreditou naquela versão que ela colocou. Nem ela tinha certeza se de fato aquilo era verdade. Olá, boa noite, Jeane. Seja bem-vinda. Nem ela sabia se de fato aquilo era verdade. Mas, enfim, ele estava acreditando. Deu medo, pavor. Ela não sabia o que fazer. Ela suava. Ela tinha vontade de correr, mas tinha que ficar ali para responder as perguntas que ele estava fazendo. Tem uma parte, inclusive, que ela diz que ficou até com náuseas. Né? Era uma profusão ali, uma intensidade tão grande daquele sentimento de algo muito novo para ela. Daquele despertar e de se comunicar com alguém que ela... Por que ela se sentia assim? Porque ela pensava muito nele, né? Olha, a Aline botou aqui, é que às vezes o tesouro está ali, quando na verdade nem seria preciso trabalho para encontrar. Exatamente. Quando ela traz essa perspectiva, né, de que o tesouro pode ser qualquer outra coisa, não precisa ser esse trabalho como ele acreditava, né, que tinha que trabalhar severamente, pelo menos de acordo com a moral da história que ele contava, era a única forma de enriquecer e de ser feliz, né? O tesouro, como bem você colocou aqui, Aline, exatamente, pode ser qualquer coisa. Não precisa ser exatamente fruto desse trabalho, né, dessa força do trabalho, dessa coisa tão pesada. E isso foi o que chamou a atenção dele, né? Foi um despertar para ele, mas ela ficou muito assustada, porque é aquela coisa assim, ela tinha esse sentimento por ele, né? Achava que podia fazer algo por ele, mas ela jamais imaginaria assim que um texto que ela até fez de uma maneira despretensiosa, ela nem fez com a intenção de causar esse choque todo, né? Assim, de mudar uma visão dele, poderia fazer isso. Então ela foi pega de surpresa, ela não sabia nem lidar com a situação. A gente vai observar aqui no texto que ela passa a lembrar dessa história toda aí do texto, porque ela já com 13 anos, já tinha passado 4 anos, né, desse acontecimento. Ela vê um menino gritando, ela diz o que é? E nesse grito o menino diz que o professor havia falecido na madrugada. Que esse professor havia falecido na madrugada. Então, ela, inclusive, ele diz assim, e branca, de olhos muito abertos, eu olhara a rua vertiginosa a meus pés. Minha compostura quebrada como a de uma boneca partida. Veja que mesmo após esses 4 anos, ela ainda nutria um sentimento por ele, né? Aquilo tinha marcado a infância dela. E é interessante que é a partir daí que no parágrafo seguinte ela coloca voltando a 4 anos atrás, aí ela conta toda essa situação da história, da produção de texto que ele pediu para fazer, de como ela se sentiu e de como de alguma forma ela tocou e ela mudou, né, uma perspectiva desse professor, mesmo sendo uma criança de 9 anos. E quando ela fala sobre isso, né, tem aqui, ó, eram quase 10 horas da manhã e em breve soaria a sinera do recreio. Aquele meu colégio alugado dentro de um dos parques da cidade tinha o maior campo de recreio que já vi. Então essa coisa da criança dizendo que quer, que ela queria terminar, né, e brincar. Eu estava no fim da composição e o cheiro das sombras escondidas já me chamava. Apressei-me.
Como eu só sabia usar minhas próprias palavras, veja que interessante. Como eu só sabia usar minhas próprias palavras, isso mostra a identidade dela, né? Dela dizer assim, eu só falo aqui as coisas por mim, eu não copio o que os outros falam. Eu sempre gostei de usar minhas próprias palavras. É bem interessante aqui quando ela utiliza aqui essa frase. Escrever era simples. Quer dizer, já uma tendência natural dela é escrever bem, né? Escrever com as próprias palavras. E apressava-me também o desejo de ser a primeira a atravessar a sala. O professor terminara por me isolar em quarentena na última carteira e entregar-lhe insolente a composição, demonstrando-lhe assim minha rapidez, qualidade, que me parecia essencial para se viver e que eu tinha certeza o professor só podia admirar. Então, interessante aqui que ela diz assim, apesar de eu nem gostar muito de ser boa nos estudos, eu não me preocupar muito com o estudo, porque tem uma parte que ela diz assim, que o que ela gostava era já de analisar, de tentar perceber, de entender essa natureza humana. Tem uma passagem que ela diz assim, deixa eu encontrar aqui. Tendo finalmente me organizado em corpo e sentindo-me fundamentalmente mais garantida, pude me aventurar e estudar um pouco. Antes, porém, eu não podia me arriscar a aprender. Não queria me disturbar. Tomava intuitivo cuidado com o que eu era, já que eu não sabia o que era, e com vaidade cultivava a integridade da ignorância. Foi pena o professor não ter chegado a ver aquilo em que 4 anos depois, inesperadamente, eu me tornaria. Aos 13 anos, de mãos limpas, banho tomado, toda composta e bonitinha, ele me teria visto como um cromo de Natal à varanda de um sobrado. É bem interessante aqui que ela diz assim, como a gente vai mudando, a gente vai passando por mudanças. Quando ela fala aqui, quando eu tinha 9 anos, eu nem sabia o que eu era. Hoje eu já entendo melhor o que eu sou. E como eu mudei até nessa questão física, né? Eu tô toda bonitinha, arrumadinha, limpa, agora com 13 anos, mas com 9 não, né? Suada, correndo, toda destrambelhada, né? Então era uma outra menina. Então ela mostra essa questão da passagem, do amadurecimento, né? Dessa mudança. Que o professor teria visto uma menina totalmente diferente daquela que ele tinha conhecido quando criança. Mas aí a gente voltando aqui, ela entrega o caderno a ele, né? Isso aqui fica, como eu disse para vocês, ela vai pro recreio, vai para a sala, depois que ele faz indagações a respeito de por que ela tinha escrito aquilo daquela forma. E a gente vai perceber como foi essa situação tensa, né? Como foi essa tensão toda agora, já que ela estava na sala de aula diante do professor que ela só perturbava, mas que agora tinha um olhar diferenciado que a assustava. Diz assim, sozinho à cátedra, ele me olhava. Era a primeira vez que estávamos frente a frente. Por nossa conta, ele me olhava. Meus passos vagarosos quase cessaram. Pela primeira vez eu estava só com ele, sem o apoio cochichado da classe, sem a admiração que minha foiteza provocava. Tentei sorrir, sentindo que o sangue me sumia do rosto. Uma gota de suor correu-me pela testa. Ele me olhava. O olhar era uma pata macia e pesada sobre mim. Mas se a pata era suave, tolhia-me toda como a de um gato que, sem pressa, prende o rabo do rato. A gota do suor foi descendo pelo nariz e pela boca, dividindo ao meio meu sorriso. Apenas isso, sem expressão no olhar, ele me olhava. Comecei a costear a parede de olhos baixos, prendendo-me toda ao meu sorriso, único traço de um rosto que já perdera os contornos. Nunca havia percebido como era comprida a sala de aula. Vê a sensação dela. Boa noite, seja bem-vindo. Como era comprida a sala de aula. Só agora, ao lento passo do medo, eu via o seu tamanho real. Então veja que, como eu tinha falado para vocês, esse ambiente agora já fica totalmente diferente. Ela está com medo, ela está se sentindo acuada, ela está surpresa com a atitude dele. E essa mão macia de gato, né, que também pesa, te prende. Você está querendo correr e não consegue sair, né? E seria, ele até estranharia ela sair tão desesperada assim. Mas era toda uma inquietação e um nervosismo da parte
dela, principalmente. Já no final, ele coloca assim: cheguei finalmente à porta e o coração imprudente pôs-se a bater, alto demais sobre o risco de acordar o gigantesco mundo que dormia. Foi quando ouvi o meu nome. E aí, gente, quando acontece essa parte, ela diz: de súbito pregada ao chão, com a boca seca, ali fiquei de costas para ele, sem coragem de me voltar. A brisa que vinha pela porta acabou de secar o suor do meu corpo. Aliás, do corpo. Virei-me devagar, contendo dentro dos punhos cerrados o impulso de correr. Se a gente for analisar tudo que essa menina sentiu nesse momento que o professor só trava com ela uma conversa, já era uma coisa assim grandiosa, né? Porque assim, a vontade era desaparecer dali, era correr. Mas aí ele vai e chama o nome. Ao som do meu nome, a sala se deshipnotizara. E bem devagar vi o professor todo inteiro. Bem devagar vi que o professor era muito grande e muito feio. E que ele era o homem de minha vida. O novo e grande medo. Pequena sonâmbula sozinha diante daquilo a que a minha fatal liberdade finalmente me levara. Meu sorriso, tudo que sobrara de um rosto, também se apagara. Eu era 2 pés endurecidos no chão e um coração que de tão vazio parecia morrer de sede. Ali fiquei, fora do alcance do homem. Meu coração morria de sede, sim, meu coração morria de sede. E é muito interessante, né? Toda essa questão desse movimento, desse sentimento por parte dessa menina. Um coração sedento. Ou seja, é como se ela também esperasse, precisasse de alguma coisa. Não era só ele o foco. Tinha a ver também com ela. Na verdade, tinha a ver com ela. Porque no princípio, toda a base, né, todo o olhar é voltado para ele é o foco, mas na verdade tinha muito mais a ver com ela do que com ele. E aí, quando a gente coloca assim, calmo como antes de friamente matar, ele disse: chegue mais perto. Como é que um homem se vingava? Eu ia receber de volta, em pleno rosto, a bola de mundo que eu mesma lhe jogara e que nem por isso me era conhecida. Ia receber de volta uma realidade que não teria existido se eu não a tivesse temerariamente adivinhado e assim lhe dado vida. Até que ponto aquele homem, monte de compacta tristeza, era também monte de fúria. Mas meu passado era agora tarde demais. Um arrependimento estoico manteve erecta a minha cabeça. Pela primeira vez a ignorância, que até então fora o meu grande guia, desamparava-me. Meu pai estava no trabalho, minha mãe morrera há meses. Eu era o único eu. Veja a reflexão dessa menina. É muito profundo, né, para uma menina. Mas, enfim, observem como ela consegue expressar o seu sentimento diante de uma situação em que um professor simplesmente a chama e pede para que ela se aproxime dele. Ela diz: aquela bola do mundo na minha cara. Ou seja, fui eu que provoquei tudo isso. Eu provoquei e agora eu não sei o que fazer com isso. Como eu vou lidar com essa proximidade com o professor? Porque dá a entender que era muito melhor que ele se mantesse distante. Que ele se mantesse ali a odiando. Por quê? Porque era uma relação meio que de amor e ódio mesmo. Para ela era mais fácil lidar com a repulsa dele do que com a aproximação dele. Porque no fundo ela fazia aquilo para perturbá-lo, mas na verdade ela nutria um sentimento por ele. Ela só não sabia lidar com essa situação. E aí, quando a gente vai observando aqui, ó, pega o seu caderno, acrescentou, a surpresa me fez subitamente olhá-lo. Era só isso, então? O alívio inesperado foi quase mais chocante que o meu susto anterior. Avancei um passo e estendi a mão gaguejante. Mas o professor ficou imóvel e não entregou o caderno. Para minha súbita tortura, sem me desfitar, foi tirando lentamente os óculos. E olhou-me com olhos nus, que tinham muitos cílios. E nunca tinha visto seus olhos,
que com as inúmeras pestanas pareciam duas baratas doces. Ele me olhava e eu não soube como existir na frente de um homem. Disfarcei, olhando o teto, o chão, as paredes, e mantinha a mão ainda estendida, porque não sabia como recolhê-la. Ele me olhava manso, curioso, com os olhos despenteados, como se tivesse acordado. Olha que coisa interessante. E a gente vai ver que essa palavra aqui, como se tivesse acordado, porque ela vai falando dos olhos, né? Como se tivesse acordado. Essa palavra acordado aqui tem um outro sentido. Não é porque você acabou de acordar e tá lá todo, né? Com o olho ainda, assim, desorganizado. Acordado no sentido também de que ele tinha despertado para algo que ele jamais teria pensado se aquela menina não tivesse produzido aquele texto a partir daquela outra visão a respeito de como você poderia encontrar o seu tesouro na vida. Então, como é que ele veio a ideia do tesouro que se disfarça? Ficamos nos fitando em silêncio. Ele estava muito curioso. Ele ficou intrigado. Porque até ele não imaginava que ela tivesse capacidade de escrever algo tão profundo que fosse tão diferente do convencional. Ainda, né, como criança. Ele está, assim, ensinando a uma criança, né, 9 anos. E aí ela diz assim, o tesouro que está escondido onde menos se espera, que é só descobrir quem lhe disse isso. Ele pergunta, né? O homem enlouqueceu, pensei, pois que tinha a ver o tesouro com aquilo tudo. Né? Ela estava dizendo assim, por que ele está tão preocupado com isso? Porque eu escrevi, mas eu não imaginei que fosse causar aquele impacto na vida dele. Atônita sem compreender e caminhando de inesperado a inesperado, pressenti, no entanto, um terreno menos perigoso. Nas minhas corridas eu aprendera a me levantar das quedas, mesmo quando mancava, e me refiz logo. Foi a composição do tesouro. Esse, então, deve ter sido o meu erro. Foi quando ela entendeu, né? Porque ele estava tão curioso. Foi a composição do tesouro. Fraca e, embora pisando cuidadosa na nova e escorregadia segurança, eu, no entanto, já me levantara o bastante da minha queda para poder sacudir, no imitação da antiga arrogância, a futura cabeleira ondulada. Olha, gente, como é interessante, né? E ele coloca, ninguém, ora, respondi mancando. Eu mesmo inventei, disse trêmula, mas já recomeçando a cintilar. Se eu ficara aliviada por ter alguma coisa, enfim, concreta com que lidar, começava, no entanto, a me dar conta de algo muito pior. A súbita falta de raiva dele. Olhei-o intrigada de viés e aos poucos desconfiadíssima. Sua falta de raiva começara a me... Deixa eu ver aqui. Está no 21, que esse conto é... Esse conto aqui já é maiorzinho, mas a gente já está quase finalizando, gente. De raiva, começou a me amedrontar. Tinha ameaças novas que eu não compreendia. Então, assim, ela estava perplexa com a ideia de que ele olhava agora para ela, não mais com a raiva anterior. Curioso com a forma como ele escreveu, com a ideia que ela colocou. E ela agora que estava entendendo o porquê dele estar se aproximando tanto dela de uma forma diferente do convencional. Então, todo aquele pânico, ou seja, como é que eu vou enfrentar esse homem? Como é que agora eu vou, né, olhar para esse homem que não me olha agora com raiva, me olha até com ternura, com admiração. Ela ficou intrigada com isso aí. E depois de viver essa questão toda, aí a gente passa por uma parte do conto em que ela vai fazer uma série de reflexões a respeito dele e, por extensão, ela começa a se ver também. Veja essa parte, eu destaquei porque eu acho muito interessante. Como eu tinha falado no início, como Clarice Lispector, ela buscava essa questão de olhar para o outro e, ao mesmo tempo, ela estava olhando para dentro de si. Sempre buscando... Tem essa ponte, né, entre ela e o outro. Ontem a gente viu aquela coisa maravilhosa, né? Aquela situação maravilhosa. Ela dizer, o livro era meu amante. Sempre tem essa conexão, né? O livro era o meu amante. No Restos de Carnaval, a gente já observou ela colocando aquela ideia de que o menino tinha sido sua salvação, né? O olhar, o momento, ele tê-la reconhecido como Rosa,
que ela se sentia, que ela era. E aqui a gente vai observar como agora essa experiência já é diferente das anteriores, porque essa é mais, vamos dizer assim, mais perigosa, né? Quando você vai prescrutar, você vai entrar ali dentro, né, de todo o conflito, de todo o mistério que se passa no interior do ser humano, e principalmente para uma menina de 9 anos, era muito assustador. Nem ela imaginava que seria tão difícil ter que encarar, enfrentar essa realidade. Essa parte do texto comprova bem isso, porque coloca assim, ó, cadê? Vi uma coisa se fazendo à sua cara, o mal-estar já petrificado subia como esforço até a sua pele. Via careca vagarosamente hesitando e quebrando uma crosta. Mas essa coisa que em muda catástrofe se desenraizava, essa coisa ainda se parecia tão pouco com um sorriso, como se um fígado ou um pé tentassem sorrir. Não sei. O que vi tão de perto que não sei o que vi. Como se meu olho curioso se tivesse colado ao buraco da fechadura e, em choque, deparasse do outro lado, com outro olho colado me olhando. Eu vi dentro de um olho, o que era tão incompreensível como um olho. Um olho aberto, com sua gelatina móvel, com suas lágrimas orgânicas. Por si mesmo o olho chora, por si mesmo o olho ri. Até que o esforço do homem foi se completando todo atento, e em vitória infantil ele mostrou pérola arrancada da barriga aberta que estava sorrindo. Eu vi um homem com entranhas sorrindo. Vi sua apreensão extrema, ver como ela consegue ver para além, né? Porque ela fala dos olhos, porque o olho como praticamente ele simboliza aqui o você conseguir entrar, olhar, né? Pelo olhar que você consegue adentrar na mente, no que ele pensa, no que ele sente. Ela tem essa experiência. E observe que quando ela diz eu olho pela fechadura, eu estou olhando para mim também. Não é só ficar olhando para o outro, o que é o outro, mas eu também me vejo, porque também sou humana. Também tenho as minhas complexidades, né? Os meus conflitos. E nessa parte, gente, é interessante que coloca assim: vi sua apreensão extrema em não errar, sua aplicação de aluno lento, a falta de jeito, como se de súbito ele se tivesse tornado canhoto. Sim, tem intertexto, inferências. Com certeza. Sem entender, eu sabia que pediam de mim que eu recebesse a entrega dele e de sua barriga aberta. Lembra que ela fala da barriga aberta e tira uma pérola? Vê que interessante aqui. E que eu recebesse o seu peso de homem. Minhas costas forçaram desesperadamente a parede, recuei, era cedo demais para eu ver tanto. Por que cedo demais para ela ver tanto? Porque ela só tinha 9 anos e ela estava vendo tanta coisa dentro dele, só naquele olhar, que ela conseguiu até ver as fraquezas daquele homem, os medos que ele tinha. E ao mesmo tempo, ela ficava ali perplexa diante da possibilidade de vê-lo sorrir, porque ele até então era um homem impaciente que continha sua cólera e agora ele sorria. Então foi nesse momento desse olhar, desse sorriso, né? Veja como interessante, nessa troca, essa aproximação. Ela também se vê e ela diz, era cedo demais para eu conhecer tudo isso, para eu saber tudo isso. A ostra faz a pérola a partir de algo que invade seu interior e agride. Exatamente, Aline. Não é interessante? Muito interessante como ela usa essas imagens, né? Para dizer que é essa coisa que dói e que vai retificar. Oh, interessante isso, porque isso vai ter uma relação direta com ela mesma. É como ela diz, eu não podia voltar atrás. Ela já tinha feito, ela já tinha, vamos dizer assim, né? Como você fala aí dessa questão, né? Dessa invasão. Quem é que invade? Ela. Quem é que agride, que desperta esse professor, que chama a atenção dele? Ela. Foi ela quem fez. Só que quando ela tem essa experiência, né? Esse movimento, ela tem medo, porque é pesado demais, é muita coisa para uma criança absorver. Ter toda essa compreensão.
a respeito, né, de tudo que se passa dentro desse homem, dos seus medos, dos seus anseios, enfim, dos seus desejos como pessoa. Era muita coisa para ela. Ela é a agressão que é transformada em algo bom. Exato. Exatamente. Então, se a gente for analisar isso aqui, o propósito dela, né, a missão dela, foi justamente despertar esse homem. E muitas vezes, para esse despertar, é necessário, de alguma forma, causar alguma dor, machucar, né, para o outro se perceber, para o outro sentir, olha, alguma coisa tem que mudar na minha realidade. E de repente, você ficar só concordando ou não fazendo nada, ou não tomando uma posição, pode ser que aquela pessoa passe o resto da vida ali vivendo daquele mesmo jeito, suportando viver, né? Mas não vivendo plenamente. Era isso que a incomodava. E aí, quando tudo isso acontece aqui, ela diz assim, foi a primeira vergonha real de minha vida. Abaixei os olhos sem poder sustentar o olhar indefeso daquele homem a quem eu enganara. Por quê? Porque ela entende o seguinte, que ela fez o texto, a composição que ele estava acreditando tanto, né? Mas ela não tinha nem maturidade para saber se as coisas no mundo aconteciam daquela forma mesmo, né? Mas foi esse movimento, foi esse comportamento que fez com que todo esse esmiuçar, né, desse interior e dessa transformação ou desse movimento que se fazia dentro dele pudesse acontecer. As interpretações são da narradora adulta, por isso o medo na infância. Exato. A gente vê, até porque, né, se a gente for analisar, eu falei ontem também no conto Felicidade Clandestina, toda essa, vamos dizer assim, gente, essa maturidade para tratar do assunto, se a gente for analisar, é realmente o olhar de um adulto, né? Que tem mais experiência, que consegue esmiuçar melhor essa complexidade. Para uma criança era um pavor, imagina o medo que ela teve ali naquele momento. Então, mais tarde para ela fica muito mais fácil organizar as ideias e saber exatamente como expressar o que aconteceu em termos de sentimento naquele momento. Então, assim, depois dessa parte toda, ela faz uma série de considerações a respeito, né, do que foi essa descoberta de si. Ela tem uma parte que ela diz, muito interessante, gente. Ela diz assim, ver a esperança me aterrorizava, ver a vida me embrulhava o estômago. Estavam pedindo demais de minha coragem, só porque eu era corajosa. Pediam minha força, só porque eu era forte, mas e eu? Gritei 10 anos depois, por motivos de amor perdido. Quem virá jamais a minha fraqueza? Eu olhava surpreendida e para sempre não soube o que vi. O que eu vira poderia cegar os curiosos. É bem interessante porque ela fala que às vezes eu sou forte, eu sou isso, eu sou aquilo. Ninguém nunca viu que eu também sou esse ser humano que tem minhas fragilidades. E ela começa a ter essa compreensão de que as pessoas, apesar de fortes, elas também podem ser frágeis. Que sempre existe um lado e outro. Que a gente não consegue ser só uma coisa sempre. A gente pode tentar aparentar ser sempre uma coisa. Mas existem sentimentos e existem fragilidades dentro de nós. Então, esse conto aqui, ele trabalha muito essa questão, né, dessas ideias, desses sentimentos, desse entender, desse autoconhecimento, dessa profundidade, né, que ela coloca dentro dessa análise do ser humano. Então, são várias passagens em que ela se coloca dessa forma. Os 3 contos têm essa característica, sim, né, da narradora adulta, exatamente, que lembra, né, e faz toda uma análise agora muito mais experiente em relação a esses acontecimentos, falando de uma maneira mais madura. Exatamente. Bom, aí pra gente já ir finalizando aqui, a gente vê que na última parte do conto, depois de toda essa experiência, porque o texto ele trata, né, de uma experiência muito profunda, a gente vê que existe a questão do confronto da realidade, né, e muitas vezes o confronto dessa realidade pode parecer loucura, mas não é. Diz, inclusive, que ela
ele disse que ela era engraçada e um pouco doidinha. Ela disse que não era nada disso. Eu acho muito interessante. Sem nem menos, ao menos saber, eu era muito séria. Então ele diz, olha, o que você pensa de mim é o contrário. Eu não sou, não. Não, eu não era doidinha. A realidade era o meu destino. E era o que em mim doía nos outros. E por Deus, eu não era um tesouro. Mas se eu antes já havia descoberto em mim todo o ávido veneno com que se nasce e com que se rói a vida, só naquele instante de mel e flores descobria de que modo eu curava. Quem me amasse, assim eu teria curado quem sofresse de mim. E aí ela vê os dois lados, né, da questão. Eu posso ser o fel, eu posso machucar, eu posso fazer doer, mas eu também posso curar. Né? Então, isso mostra muito a questão da humanidade em si. Né? Ela se vendo também por essa perspectiva. Já no final, a gente vê aqui que ela fala sobre a questão, ela faz uma alusão ao lobo do homem, a gente vê essa questão da intertextualidade também bem presente aqui. E ela fala sobre a questão da troca, né? Dessa troca de que a gente, quando ama e é amado, a gente também é aquela ideia do eu no outro e o outro em nós. É muito interessante porque ela coloca sobre a ideia de que, se a gente for analisar, nós somos esse louco. Eu vou ler aqui porque fica até mais simples de vocês entenderem o que eu estou me referindo. Porque quando ela diz assim, de chofre explicava para que eu nascera com a mão dura e para que eu nascera sem nojo da dor. Para que te servem essas unhas longas? Para te arranhar de morte e para arrancar os teus espinhos mortais, responde o lobo do homem. Para que te serve essa cruel boca de fome? Para te morder e para soprar, a fim de que eu não te doa demais, meu amor, já que tenho que te doer. Eu sou o lobo inevitável, pois a vida me foi dada. Para que te servem essas mãos que ardem e prendem? Para ficarmos de mãos dadas, pois preciso tanto, tanto, tanto. Uivaram os lobos e olharam intimidados as próprias garras antes de se aconchegarem um no outro para amar e dormir. E foi assim que no grande parque do colégio lentamente comecei a aprender a ser amada, suportando o sacrifício de não merecer, apenas para suavizar a dor de quem não ama. Não, esse foi somente um dos motivos. É que os outros fazem outras histórias. Em algumas foi de meu coração que outras garras, cheias de duro amor, arrancaram a flecha farpada e sem nojo de meu grito. Nossa, gente, você contar toda uma história, né? Passar toda uma ideia de uma relação entre uma menina de 9 anos e um professor. E depois a gente vê uma adulta refletindo sobre o que ela se transformou e como ela vê a vida a partir dessa relação, desse acontecimento, é algo muito profundo. Porque ela também se viu como aquela que feriu, mas também como aquela que foi ferida. Então, por isso que eu falo que existe esse entendimento da parte dela, que de repente ela pode ter sido aquela que pode ter sido considerada aquela que causou dor, porque foi aquela que abriu os olhos, foi aquela que foi o despertar das pessoas. Pode ser inclusive o despertar do leitor. Porque eu te apresento coisas que de repente você não quer encarar, que você não quer ver. Eu te faço pensar sobre coisas tão profundas que muitas vezes você tem certa, vamos dizer assim, você tenta até nem enfrentar. Então, é muito interessante como ela se coloca aqui. Eu também, então ela se coloca no processo. Eu também curei, mas eu também fui curada. Também tiraram as farpas do meu coração. E aí, quando ela diz, sem nojo do meu grito. Ou seja, também me aceitaram do jeito que eu sou. Com todas as minhas virtudes e com todos os meus defeitos. E isso aqui é pura humanidade. Deixa eu ver aqui. A Aline botou, tem uma parte que ela referencia a ser forte porque o pai sofre. Sim, porque ela diz, meu pai está trabalhando, eu acredito que seja essa parte, né? Meu pai está trabalhando, minha mãe morreu há meses. É verdade. E eu estou só, ela coloca, agora eu tenho que lidar com isso sozinha.
Ou seja, eu por eu. Chegou o momento em que eu preciso dar conta de mim. Eu não tenho quem me ampare. Então, eu tinha que me amparar. Veja que é muito interessante isso, Aline, bem citado aqui, né? Eu preciso me amparar também. E essa questão de você tão cedo procurar se amparar já te traz um amadurecimento maior, né? Porque vai exigir de você que você tenha uma postura diferente e que você precisa tomar conta de você. E é bem interessante como ela faz revela, né? Todas essas nuances, dessas complexidades, desses conflitos, desses sentimentos humanos, dessa parte boa, mas também dessa parte que é ruim, desse olhar para dentro de si, mas também se ver no outro. Então o conto ele é muito denso, né, nesse sentido, e você realmente precisa ler e prestar atenção e perceber no que é que Clarice está querendo dizer. Né? Ela, na verdade, ela quer nos despertar também. Por que não? Ela também não seria a narradora aqui, de repente está querendo te inquietar como inquietou o professor, fazendo você refletir sobre tantas questões que muitas vezes você tem certo receio de enfrentar. Então, gente, a gente está finalizando aqui a análise desse conto. Quero agradecer demais a participação de vocês, agradecer assim por vocês estarem sempre interagindo, né? É muito importante essa interação na hora da análise. E amanhã a gente vai chegar no nosso último conto desse desafio, que vai ser a quinta história, também bem interessante a quinta história. E eu quero contar com a participação de vocês, que vocês leiam, que vocês participem. Mês que vem eu estarei organizando um outro desafio, vou fazer um desafio por mês. Então as pessoas que já estão no grupo podem continuar no grupo, porque a gente sempre vai estar fazendo análises e depois eu vou até colocar uma enquete para a gente escolher o autor, para que vocês participem da escolha do próximo autor do desafio do próximo mês. Mas a ideia é a gente trocar experiência, a gente continuar. Boa noite, Mário, seja bem-vindo. A gente continuar nessa ideia de que a gente precisa incentivar a leitura, né? Precisa criar realmente a ideia vamos criar uma comunidade de leitores, de pessoas que apreciam a literatura e que querem aprender e desenvolver uma leitura cada vez mais proficiente. É nessa troca que a gente aprende, né? É nesse olhar, nessas interpretações que a gente vai aprimorando, aperfeiçoando o nosso entendimento. Então, assim, vou colocar para vocês agora no grupo o materialzinho que eu sempre coloco no final. Se puderem divulgar também na rede social, aquele cardzinho que eu coloco com o rostinho de Clarice, colocando aqui, ó, quarta live, ok? Ou seja, os fortes chegaram até o final. A Adriana botou... Foi uma ótima leitura, eu ainda não li esse conto, mas já estou apaixonada por ele. É ótimo, Adriana, leia sim, vale muito a pena. Esse conto é maravilhoso. E a Aline colocou, legal, que bom. Então a gente vai continuar assim. Independente de qualquer coisa, em termos de desafio, né, que acontecer mensalmente, pelo menos um desafio por mês eu vou ficar organizando, todas as quartas-feiras, a gente tem a quarta-feira literária, que a gente faz análise de autores diversos, tá bom? Então, sempre também às 20 horas, todas as quartas-feiras a gente tem análise. Eu tinha feito 2 análises de outros 2 contos de Machado de Assis, tinha feito enquete nos stories e aí 2 autores foram citados, que foi Guimarães Rosa e Dalton Trevisan. Eu vou colocar novamente, tá bom? Eu vou deixar, nesse final de semana eu vou deixar terminar o desafio para o pessoal não misturar as ideias. Mas aí vocês, no final de semana eu vou colocar outra enquete, porque aí escolhe o autor e quando for na próxima semana, na quarta-feira, às 20 horas, aí eu vou fazer a análise desse autor escolhido, escolhendo um conto, um texto, poema, depende, né, de quem for o autor, pra gente fazer a análise, tá bom? Então vamos continuar aí juntos e divulguem, por favor. Vou ler o próximo hoje. É mais curtinho, Aline. Ele é bem curtinho. No instante você vai terminar. Ele é maravilhoso também. Agora, vou dizer, viu? Ele é bem profundo. A gente precisa prestar atenção nos detalhes. Ele é curto, mas não é tão simples, não. Assim, em relação aos anteriores, eu acredito que ele seja até o mais complexo. Em relação aos que a gente viu até então. Mas é ótimo. Então leiam para me ajudar aqui, gente. Vocês firmes e fortes, trocando experiência comigo, que eu amo demais. Beijo, muito obrigada e até amanhã para a gente finalizar esse desafio com sucesso. Tchau!